Qual é o melhor smartphone da Apple para você comprar agora em 2024? O iPhone 16 ou o 16 Pro Max? Eu tenho certeza que essa é uma dúvida muito comum entre vocês e por isso o vídeo está aqui hoje. A Apple fez muitas promessas sobre inteligência artificial, trouxe poucas mudanças de um ano para o outro e tem bastante coisa também para a gente conversar aqui hoje. Então, se depois do vídeo você quiser comprar um deles, os links para compra estão aqui embaixo na descrição. Usando eles, você nos ajuda a trazer mais vídeos como esse e temos também lá um grupo de ofertas no Telegram e no WhatsApp para te ajudar a sempre economizar. Recado dado e bora para análise. Eu quero começar esclarecendo que estamos comparando o iPhone 16 com o 16 Pro Max, mas vai ter também vídeo depois do 16 Plus e do 16 Pro. Me contem aqui embaixo qual vocês querem. Mas olha, pelo menos na questão de tamanho, bora falar sobre todo mundo. Nas versões base do iPhone, eles não mudaram de tamanho, com o 16 e o 16 Plus tendo 6.1 e 6.7 polegadas respectivamente. A versão do 16 Pro e 16 Pro Max subiram para 6.3 e 6.9 polegadas nessa mesma ordem. Como eu já falei do tamanho da tela, bora falar das outras especificações desse painel, que é o OLED com taxa de atualização em 60 Hz na versão base e LTPO, que vai de 1 até 120 no Pro e no Pro Max. Outra diferença fica para a resolução da tela, que é de 1179 por 2556 pixels no menor e 1320 por 2868 pixels no Pro Max. Entretanto, isso não faz a menor diferença, uma vez que a Apple mantém a densidade de pixels igual em ambos, 460 ppi, garantindo que você não enxergue pixels ou artefatos nessas telas. Outras semelhanças entre eles são as tecnologias aplicadas, como HDR10, o Dolby Vision e também a taxa de brilho. Essas ainda não são as telas mais brilhantes do mercado, mas elas são mais eficientes do que algumas outras com picos mais altos. Mas se você quiser entender mais, tem que assistir o comparativo do iPhone 16 contra o Galaxy S24. Lá a gente explica melhor. Apesar de serem telas muito bonitas, fica claro que a Apple está colocando o iPhone 16 num grau abaixo. Ele tem essas bordas mais grosseiras e taxa de atualização sempre igual. Isso é péssimo para quem está pensando em sair de um Android para um iPhone 16, porque todos os modelos de R$ 1.500 mais ou menos com o Android já trazem pelo menos a tela de 90 Hz, sem contar a maioria esmagadora em 120 Hz, como nas versões Pro do iPhone. Entretanto, a experiência de uso com o iPhone 16 ainda é muito boa em cores, qualidade de imagem, contraste, o brilho também, como é muito boa no iPhone 16 Pro, que traz ainda uma função que eu sempre uso desde o 14 Pro, que é o Always On Display. Olha, eu fico questionando o porquê da Apple não colocar isso em toda a linha de uma vez, já que o iPhone 15 usou o SoC do iPhone Pro anterior, e o SoC do iPhone 16 é claramente mais potente do que do iPhone 15 Pro. São escolhas que eu não consigo entender. De toda forma, não dá para passar pano aqui para a Apple. Com o preço que ela cobra pelos celulares, eu esperava um modelo base com 120 Hz pelo menos e o Pro já com 144, para competir lá com o Asus ROG Phone ou até mesmo 240 para brigar com o Sharp Aquos R7, que traz essa taxa absurda. Se você quer um iPhone e quer taxa de quadros alta, tem que investir mais grana e partir para o modelo Pro. Se isso não faz diferença, então dá para você ir com o iPhonezinho. De qualquer forma, ponto para o iPhone 16 Pro Max por ter Always On Display e 120 Hz. Quando falamos de construção, e aqui eu aproveito para encerrar a parte da tela do iPhone, todos os 4 modelos de 2024 trazem a versão nova com Ceramic Shield. Ele é 50% mais resistente a riscos e impactos, segundo a Apple. Esse vidro também está presente na traseira do celular e ele é fosco nas duas versões, mas parece que o acabamento do iPhone 16 Pro Max tem um leve brilho a mais. A traseira do iPhone 16 azul não tem esse reflexo fora do logo. Outro detalhe que eu notei é que o azul do módulo da câmera é bem forte, enquanto que o restante do corpo é menos saturado. Isso não acontece aqui no modelo Pro Max, ele tem a mesma tonalidade com acabamentos diferentes. Já nas laterais, existe uma diferença grande na escolha do material. No iPhone 16 temos alumínio e um acabamento fosco que não junta manchas de oleosidade da pele. No 16 Pro, o frame é de titânio e tem uma cor deserto que junta um pouco mais de marca de dedo. Vai incomodar para quem não usa capinha. Obviamente, o material do iPhone Pro Max deixa ele caro, mas não sei até que ponto ele é uma vantagem. No smartphone de 2023, ele descascou bastante com algumas pancadas que tomou. Claro, né? Vamos seguir aqui usando o 16 Pro Max para ter certeza se vai acontecer o mesmo. Só não dá para ignorar que o alumínio do iPhone 16 deixa ele com uma cara mais básica, menos sofisticada. Mas calma que tem mais coisa aqui para comentar e eu vou ser rápido. O iPhone 16 ganhou o botão de ação, abandonando a alavanca seletora de áudio. E os dois trazem o botão chamado controle de câmera.
No meu uso, vou ser bem sincero, viu? Não serviu para muita coisa. Na parte interna, eles trazem mais microfones para gravação de áudio espacial. E eu tenho alguns exemplos no review de cada um, mostrando que a Apple faz mágica aqui com o software dela nessa nova função. No resto, tudo igual às gerações anteriores. Não mudaram nadinha na qualidade de áudio e nem nos outros botões. Por outro lado, algo que vai dar o ponto para o iPhone 16 Pro Max, além da construção de titânio, é a porta USB-C 3.2 Gen 2. Ela tem velocidade de transferência de dados de até 10 GB por segundo, enquanto que o iPhone 16 traz USB-C 2.0 com apenas 480 MB por segundo. Isso permite que os iPhones, desde o 15 Pro, façam gravação de vídeo em 4K ProRes, a 60 quadros por segundo. Isso direto no SSD externo, o que é excelente para profissionais que trabalham com smartphone. Então, pelas minhas contas, esse é o segundo ponto para o iPhone 16 Pro Max. Mas olha, antes de continuar, vocês já conhecem o nosso grupo de ofertas lá no Telegram e no WhatsApp? Nós temos uma equipe que procura as melhores promoções pela internet para mandar lá e você ficar sempre muito bem informado. Se tem um item que você está procurando, busca lá no grupo. E também temos uma outra opção com comparador escolha segura. Nele você consegue ver se aquele produto está com o melhor preço naquela loja e também testar cupons ou criar alertas para quando ele cair de preço. Os links estão todos aqui na descrição e bora continuar com o comparativo. Bom, agora vamos falar um pouco de hardware, porque os smartphones da Apple avançaram, mas não sei se é o suficiente para você decidir trocar de telefone. Se você é um usuário de um iPhone 15, aí as coisas ficam mais interessantes do que para quem tem um iPhone 15 Pro. Mas como assim? Deixa eu esclarecer. No iPhone 13, a Apple trouxe uma leve diferença entre ele e o modelo Pro, começando na RAM, que era de 4 GB para o modelo simples e 6 na versão profissional. No ano seguinte, o iPhone 14 continuou usando o socket do iPhone 13 Pro e com a mesma quantidade de RAM, enquanto que a versão Pro daquele ano inaugurou um chip novo e mais potente. O mesmo aconteceu em 2023, o que está deixando aqui o smartphone base sempre num patamar atrás do modelo Pro. Claro, esse ano ainda tá assim. A versão do chip que equipa o iPhone 16 não é o A17 Pro do iPhone 15 Pro, é o A18 normal, mas ele é um pouco mais potente do que o chip da versão parruda de 2023, enquanto que o iPhone 16 Pro Max conta com o SoC A18 Pro, que é o que a Apple tem de mais poderoso para os seus iPhones nesse ano. Os dois trazem 8 GB de RAM, que é o mínimo necessário para a Apple Intelligence. Mas eu acredito que as próximas versões do iPhone mais caro devem vir com 12 GB em atualizações futuras, trazendo mais uma distância entre as versões lançadas no mesmo ano. As diferenças na ficha técnica estão na quantidade de núcleos de GPU e nos 4 núcleos de economia. O A18 traz 2 núcleos rodando a 4,04 GHz e 4 núcleos de 2.2. No A18 Pro temos os mesmos 2 núcleos de 4.05 e 4 núcleos agora de 2.42 GHz. É uma GPU hexa-core. Nos benchmarks, isso dá uma pequena diferença, mas ela ainda existe. No Geekbench 6, por exemplo, o iPhone 16 fez quase 3.300 pontos no single core e um pouco mais de 8.000 no multicore. Para o iPhone 16 Pro, ele passa de 3.300 pontos no single core e de 8.100 no multicore. Os números do AnTuTu estão aparecendo aqui para vocês. A verdade é que no dia a dia, os dois telefones mandam muito bem no desempenho, batendo muito topo de linha do mercado e não sendo muito diferente do iPhone 15 Pro Max. Toda a linha 16 está muito perto da linha Pro de 2023, e isso é bom para o modelo base e Plus, enquanto que o Pro Max não deveria se orgulhar tanto disso assim. Para rodar jogos e abrir aplicativos simples, até para editar algumas coisas, esses dois vão muito bem. Mas é claro que o iPhone 16 Pro Max vai tirar vantagem disso em vários momentos e no futuro ele também vai ficar mais esperto. Porém, o que mais me agrada aqui é que o 16 Pro Max está muito mais controlado na questão de temperatura do que no modelo básico. E eu notei muito isso no dia que eu saí com os dois para fazer algumas fotos e vídeos. O iPhone 16, ele reduziu muito o brilho da tela na tentativa de fazer o telefone manter a temperatura baixa, só que sem sucesso, viu? O Pro Max ele não esquentou e não engasgou em nenhum tipo de uso. Olhando por baixo dos panos, os dois adicionaram uma camada extra de alumínio na carcaça para dissipar o calor. Entretanto, parece que isso resolve mais as coisas para o Pro Max do que para o iPhone 16 menor. Isso não quer dizer, claro, que não tenha melhorado. Quando eu deixei o telefone quieto, sem uso por alguns minutos, ele voltou à sua temperatura ideal e restaurou o brilho da tela. Na geração passada, os dois se manteriam quentes e em alguns casos poderiam até pedir para você deixar o smartphone de lado para ele voltar para a temperatura ideal e depois você continuar usando a câmera. Então, sem surpresas, o Pro Max se sai melhor. Agora, já que eu falei de câmeras, vamos começar a entrar no assunto fotografia. Começando pelo esquentadinho 16, nós temos a lente principal com 48 megapixels e a ultra-wide com 12 e a novidade da macro para essa linha e a frontal com 12 megapixels.
Na minha experiência, fazendo fotos lado a lado e comparando elas, tanto a lente principal contra a ultra-wide tiveram resultados bastante parecidos, mesmo o Pro Max trazendo 48 megapixels nas duas lentes. O Max ainda traz uma lente de 5 vezes de zoom e um modelo periscópico com 12 megapixels. A minha expectativa era que esse sensor viesse com mais resolução, não a ultra-wide. Como eu disse, as fotos nos dois estão muito parecidas, e não tem como dizer qual é melhor nesse ponto. Não temos diferença no software, na lente, as cores são boas, os detalhes, a definição das fotos mesmo tá tudo muito parecido. Onde notamos a maior diferença é na hora de fazer fotos em modo retrato, porque o aparelho menos caro não traz a lente de zoom óptico e você fica limitado a 3 vezes de zoom digital. Detalhe, isso fazendo o gesto lá de pinça. Se for pelo botão do lado esquerdo, só vai até 2 vezes, que é o que a Apple recomenda sem perder qualidade e resolução. No Pro Max, então, temos essa vantagem. Mas existem algumas funções que só o iPhone 16 Pro Max traz, como a opção de gravar em 4K a 120 fps, fotos em RAW e vídeos em S-Log ProRes. Isso só modelos Pro que fazem. Para quem ama gravar vídeos, essa é a melhor alternativa. Fora as outras funções que os dois compartilham, como o modo cinema, em 4K a 30 quadros por segundo, e os estilos que mudam bastante junto dos tons das fotos. Eu gostaria de aproveitar também para corrigir uma informação que passamos lá no review do iPhone 16, em que dissemos que os estilos só podem ser editados no modelo Pro. Erramos. O que acontece é que em algum momento erramos o modo de captura da câmera de alta eficiência para mais compatível, e nesse segundo modo ele não armazena os metadados para as edições. Corrigindo a informação, podemos dizer que quase não há algo que você encontra no Pro e que não tenha na versão base. Sem falar na macro, né, que também é igualzinha nos dois, e dá para aproximar muito de um objeto, tá muito bom mesmo. Na frontal, eu também só tenho elogios para ambos, tanto pelas semelhanças, como pela qualidade de topo de linha dos dois telefones. Eu só posso dizer que eu gosto muito de tudo que a Apple fez nas câmeras dos dois telefones. O que vai fazer você decidir entre um e outro, além da câmera de 5 vezes ótica, são as funções do RAW e do ProRes, além da possibilidade de gravar em 4K a 60 fps direto no SSD, se você precisa dessas funções aí mais profissionais. Agora, para fechar em questão de bateria, é claro que o iPhone 16 Pro Max vai se sair melhor, já que ele traz bastante espaço interno para uma bateria maior. No entanto, o iPhone 16 até que vai bem. Começando pelo menor, são 3.561 mAh de capacidade, que aguenta carregar até 30 watts, levando 1 hora e 35 minutos para chegar em 100%. São 76% de carga em 1 hora, precisando de mais 35 minutos para os 24% finais. Pensando em consumo, ele daria conta de 5 horas mais ou menos para jogar, com uma média entre 18% e 20%. Para tarefas do dia a dia, ele está bem mais econômico, assim como na gravação em 4K a 30 fps. O Pro Max, por sua vez, tem 4.685 mAh, demorando mais de 2 horas na tomada para finalizar a recarga. Ele atinge picos de 40 watts de carregamento, mas com uma média de 30 watts. Ele também bateu 76% em 1 hora e demorou o dobro do tempo agora para atingir os 100%. Nos jogos ele foi menos gastão, claro, o que mostra que ele vai durar mais durante o dia, principalmente com tarefas mais leves. A média de gastos dele foi de 15% nos jogos. Como eu disse, clara vantagem para o aparelho maior, porém o menor tá bom também, desde que ele não esteja sobreaquecendo. Para encerrar, bora falar de preço, que eu sei que vocês estão querendo muito saber sobre isso. O iPhone 16 está variando muito, dependendo da cor que você escolhe. Na rosa, eu achei ele por R$ 6.399 no Mercado Livre, enquanto que a verde está a R$ 6.499 e o preto R$ 6.799. O azul, o mais procurado, R$ 7.019. Na loja oficial online, a Apple pede R$ 7.799 pelo modelo de 128 GB. Já o iPhone 16 Pro Max está ainda mais caro, lembrando que ele começa em 256 GB e na loja oficial ele vai começar em R$ 12.499. No varejo online, a maioria das cores do Pro podem ser achadas por R$ 11.200 mais ou menos. Já o preto está mais barato, R$ 10.800. Parece que a galera tá cansada do modelo escuro. O fato é que o iPhone 16 Pro Max não tem tanta coisa assim a mais para justificar o dobro do preço. São R$ 4.000 que dá para comprar o iPhone 16, o Galaxy S24 e ainda sobra. Claro que existem algumas vantagens técnicas para gravação de vídeo para o conjunto mais poderoso do Pro Max. E se você precisa disso, vai com o maior mesmo. Mas para a população geral que só quer postar no Instagram, o iPhone 16 é mais recomendado. Aliás, fugindo do comparativo, o 15 comum também é muito interessante. Ele é mais barato e faz 99% do que a versão nova consegue. Mas agora me diz, o que vocês acharam desses carinhos? Sentiram que a Apple continua favorecendo o modelo Pro Max ou eles estão cada vez mais próximos? Para encerrar, uma última pergunta, hein? Qual deles é a sua escolha?
Me contem aqui nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar o vídeo. Por hoje é só, até a próxima!